Carlinha! Bem-vinda, minha querida! Simone! Simone, já pedi! Bárbara! Olá, meu amor! Obrigada por teres vindo, querida! Já, tu viste? Simone, como estás? Já cá Joana, estou. minha querida! Olá, Helena! Uau! Então, estão preparados para falar sobre o medo? Olá, Luís! Bem, tanta gente! Tão bom, tão bom! Olá, Bárbara, olá! Então, Simone, Olá, boa noite. Seja aí todo mundo bem-vindo a esta live, né, Andréia? Prazer em ter você aqui bem-vindos comigo. todos. A Simone é coach e trabalha no, deixem-me só preparar aqui uma coisa, no Instituto Viver com Propósito. Grande coach. Conheci a Simone no Exatamente. evento do Desperta. Eu sabia que não tinha ido lá ao acaso, Simone. Nós já Eu falámos. também sabia que não estava, não tinha vindo para Portugal ao acaso. Ali só tinham 9 meses que eu estava cá em Portugal e subi naquele palco pela primeira vez para enfrentar uma plateia de 1000 pessoas para dar Nem palestra foi. renascendo, né? Coragem, corajosa, querida. Recomeçando a vida cá do zero, né? E lá naquele palco. Para mim foi uma virada, para mim e para todas as 1000 pessoas que tiveram lá, né? Naquele Sem dia. dúvida. Foi Sim, fantástico. Foi até para mim hoje. este e para me conhecer. Foi quando nos conhecemos. Depois É verdade. você foi lá depois no Networking Empreendedor, não foi? Foi quando depois Sim, nós conversamos. sim, Depois na sim. reunião, não é? Sim, Para quem não mas conhece, depois o Instituto Viver com Propósito, a gente tem. Agora estamos meio parados, né? É o jeito. Se bem que não, né? Parados nada. Nós estamos a fazer lives todos os dias, Zooms, workshops, é o dia todo com eventos. Mas nós constantemente. temos várias vertentes, e esse network empreendedor que eu acabei de dizer é exatamente isso. É uma união de forças, né? De profissionais independentes, da gente estar se juntando e cada um divulgando o seu trabalho, à medida que, se eu conheço alguém que precisa de hipnose, pronto. A Andréia estava lá, está na nossa lista, vou indicar a Andréia. E temos não só da área de desenvolvimento humano. Tinha um rapaz que fazia, nunca me esqueço dele, não sei se tu lembras, a limpeza dos prédios. Ele fazia rapel e era o principal cá em Lisboa que fazia a limpeza dos prédios mesmo, fazendo rapel por fora das janelas e tudo. Então, são qualquer tipo de empreendimento, né? E agora imagina nos Brutal, dias de hoje a importância disso, de estar bru- unindo forças, né? brutal, brutal. É, Não, não é qualquer um. Até sim, porque sim, existe muita gente com medo da altura. exato. Já estamos a entrar Pela tua cara, olha, já começamos sem querer a falar do medo, né? Vamos esperar só mais um bocadinho para ver se entra mais pessoas. Aos pouquinhos, o pessoal sempre leva um pouquinho. E tá cheio de lives. Agora mesmo eu divulguei no grupo, né, das formações de coaching e das duas turmas. Acabei de divulgar lá, agora uma horinha atrás. E tinham dois rapazes da formação da primeira turma que também iam fazer uma live, agora às 6h30. Então Então eles está logo tudo. olha, não vou poder estar lá. Eu falei, não tem problema, de vocês acaba às 7h30, sai de lá e vem para nós. Ora, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Exatamente, exatamente. E tem que ser, vamos assim, Vamos com a falta dividindo. de pessoas, vamos nos reinventando, exatamente. Mas uma coisa não tem faltado agora, essencialmente no pessoal de desenvolvimento pessoal, é lives, é vídeos, para que, quer dizer, temos imensas coisas que nos podem ajudar a ultrapassar este momento. Quem diz o Sim, medo diz outras coisas que estão a surgir e isso tem sido fantástico, isso tem sido sim, fantástico. Só não usa quem não quer, exatamente. só Mas não é usa. isso mesmo, porque o conhecimento, as técnicas, inclusive ferramentas, tudo está tudo disponível na internet, né? E vamos lá. Quem quer, né? E aí Quem a quer, gente vai entrar um pouquinho nisso. Às vezes não é quem só o quer. querer, né?
Aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. Não sei se aqui em Portugal se diz desta forma. O buraco é um bocado mais abaixo. Eu sou eu sou brasileira, mas meus pais são portugueses. Eu, na verdade, fui feita em Viseu, para quem não conhece a história, pois. Viseu, Rio de Viseu. Janeiro. Ó Simone, nós ainda não conseguimos perceber aqui a quem é que tem o sotaque, não é? Porque nós dizemos que o brasileiro tem sotaque e o brasileiro e os portugueses têm sotaque. Quer dizer, mas o mesmo. Isto é uma questão de perspectiva, não é? Exato, exatamente. Mas engraçado você falar isso, que ainda ontem eu estava vendo um vídeo, tem um programa que é muito famoso todo domingo à noite no Brasil, fantástico. É tipo é um de reportagens, e passou uma reportagem de 8 minutos sobre Portugal, nesse domingo agora. A falar que vocês estão sendo um exemplo para o mundo, né? Vocês e eu cá como portuguesa, no tratamento aí do isolamento, de que a doença não se espalhou, e passou mesmo uma reportagem de vocês como exemplo. E por que eu falei isso? Porque lá passou com legenda. Nós temos mais dificuldade de vos entender do que porque vocês estão sempre muito com novelas brasileiras. Eu acho que é mais comum, né, Carlos brasileiro? Nós estamos mais habituados a isso. Ó Simone, eu vou tentar fixar aqui o tema. Isso, tá bem. Vamos ver se eu consigo. É tudo novo para mim. Sim, eu vou falando, vai tentando aí fixar que falar aqui não é problema. Aqui o problema é parar de falar. Eu sei, é isso que eu gosto em ti. Fala, Simone, tens muito. Eu consigo emendar um assunto no outro e não acabar, e ter 24 horas a falar que não acaba. Mas eu achei engraçado eles porem legenda. Para mim, eu até fiquei assim, bem, precisa de legenda? Mas eu moro cá, já vinha para cá sempre de férias, não tenho dificuldade. Mas as pessoas que vêm cá de férias e tal, amigas que já vieram desde que eu tô cá, têm mesmo dificuldade, têm a entender. É engraçado, né? Diz-me uma coisa. Fixar, né? Eu também não sei como é que é. Não me pergunte que eu também... Nunca tentei, pronto, também nunca aprendi. Mas vamos lá, vamos começar no nosso assunto. Não tem problema, quem for entrando, a gente vai dizendo. Ok, eu não estou a ver mais pessoas. Quem for entrando, vá dizendo olá. Exato, que a gente vai dizendo sempre o que está acontecendo, o que estamos a falar. Exatamente. E vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o medo, né? A gente começou a conversar muito de como, né, a hipnose trabalha, né? Aí eu vou te dar a palavra, né? Você melhor, depois eu vou dizer como eu, como coach emocional, acabo também entrando um pouquinho, né? E o que tem em comum no nosso trabalho, né? Eu acho que era a tal da história que eu acabei de dizer, que o buraco não é tão embaixo, é por aí, né? Vai por aí. A nossa história o nosso trabalho está muito ligado. Tenho aqui um exercício top. Olá, André! Já estou a ver aqui, a Mônica entrou, já vi aqui a Sônia também. Ana Carla, amor! Olha, meu amigo Carlos Fernandes, já está para entrar um pessoal Raquel! Lá do IVP. A Raquel foi criar um Instagram só para me viver. Ela não tinha Instagram. Obrigada, meu amor. Então, para quem acabou de entrar, eu estava acabando de apresentar a Andréia. Ela trabalha com hipnose, a gente se conheceu no Desperta. Hoje a gente faz um trabalho juntas e nosso trabalho tem muito a ver, né? E nada melhor do que falar no medo, né? Como agora, né, lidar com esse medo. Muito bem. Cátia, olá, olá. Então, vamos falar sobre o medo, até porque, essencialmente, é a base de tudo o que nós estamos a sentir agora, neste momento. O medo é uma emoção base, é a emoção básica que todos temos. E ainda bem que ele existe. Porque o facto de nós termos medo impede-nos ou alerta-nos para todos os perigos que nós estamos sujeitos, não é? Sem o medo chegávamos perto de um precipício e continuávamos, quer dizer, não tínhamos qualquer medo. Sem o medo, agora não tínhamos consciência e andávamos todos na rua. Portanto, ainda bem que ele existe, ainda bem que ele está presente. A única coisa que não podemos deixar que aconteça é que ele nos domine.
E aí é que começa o grande problema. Quando o medo nos domina, e agora vou dizer que o medo começa sempre naquilo que nós pensamos. Olá, Catarina! O medo começa sempre naquilo que nós pensamos, não é? Portanto, se eu estiver sempre a pensar que eu tenho medo que vá cair, ou tenho medo que eu vá ficar sem dinheiro, eu tenho medo de ficar sem emprego, eu tenho medo de ficar doente, eu estou a ser dominada pelo medo. Então, como, e apesar de todos neste momento estarmos a sentir esse medo, porque é que eu estou a lidar com ele de uma forma, a Simone lida com ele de outra forma e todos os que estamos aqui a assistir estamos a lidar com ele de formas diferentes, mas há algumas pessoas que estão quase em pânico, não é? E esse pânico é imobilizador, ele bloqueia-nos, e sem esse medo, e com esse medo bloqueado nós podemos chegar inclusive às patologias. À ansiedade, às fobias, e não pensemos que as fobias são só fobias de aranhas e de animais, não, há fobias sociais, há fobias em que as pessoas nem conseguem sair de casa, portanto, reparem no quanto pode vir a ser perigoso se nós continuarmos ou permitirmos que o medo nos domine, não é? E pode também levar-nos aos ataques de pânico. E o ataque de pânico pode ser muitas vezes momentâneo, mas pode começar a ser crónico e repetitivo. Porquê? Quando eu tenho um ataque de pânico, normalmente o ataque de pânico acontece quando as coisas já estão mais calmas, não acontece no momento. Mas... interessante, eu não sabia. Olha, normalmente não acontece. Então a pessoa acha que já está tranquila e é quando vem. Isso talvez seja porque vai se acumulando o medo e ela não olha para ele, não vai pondo debaixo do tapete, né? Exatamente, nós não lidamos com ele e isso é perigoso. O medo, o ataque de pânico é nós passarmos por uma situação muito exaustiva, cansativa, estressante e às vezes não tem a ver só com doenças ou coisas assim mais graves, é uma situação do trabalho que nos leva a estar constantemente no nível de stress e chega a um certo momento do nada, quando já tudo acalmou, e nós começamos a ter palpitações, suores, ondas de calor, o raciocínio deixa quase de existir, não é? Ele bloqueia-nos totalmente e nós começamos a sentir que estamos a perder completamente o controle e aí vem o ataque de pânico. Depois, como não é no momento normalmente exato em que nós estamos com stress, não há uma associação. Então a primeira coisa que a gente pensa é que estamos a ter um infarto, que estamos a perder o controle. Às vezes... Caramba! Os sintomas são parecidos, inclusive? São muito parecidos, muito semelhantes. Então, esse acumular de você estar a sentir e não estar a olhar, né? Não estar olhando para aquilo, não estar cuidando, não estar a ver o que eu estou a sentir, ou buscando as raízes, ou por que isso me acontece, né? E talvez isso que você falou do pensamento é assim, às vezes é uma coisa pequena, mas o pensamento você vai gerando as sensações do medo, que vão gerando mais pensamentos negativos e viram um ciclo vicioso. Uma bola de neve, né? Infinito. Um ciclo vicioso. Mas há uma coisa boa. Há uma coisa boa, apesar do medo começar nos pensamentos, é porque normalmente as pessoas acham que nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos. Eu não consigo deixar de pensar nisto. Mas é exatamente o oposto. Exige treino, assim como ir a um ginásio, não é? Se nós queremos mudar o nosso corpo, nós temos que treinar e não é de um dia para o outro que a gente vai ao ginásio, agora tenho o corpo perfeito. Já não. Pronta para o verão. Exige treino. Bem podia ser assim, né? Na verdade, era mais fácil. Bem podia. Só que não é. Assim não aprendíamos o verdadeiro valor das coisas, não é? E aí, nisso do controle do pensamento, André, o teu trabalho e o meu tem muito a ver, não é? Porque o coaching nada mais é do que baseado aí na TCC, que é o pensamento, sentimento e ação, né? E reação e consequência, né? Exatamente. E aí, a hipnose, então, você trabalha também com esse controle do pensamento.
Sim, sim. Ou seja, a hipnose, se calhar é melhor começar a explicar sobre um O que bocadinho o que que é é um que é. pouquinho? Isso, sim. Então, a hipnose é utilizada para alterar, neste caso, os nossos pensamentos, a mudança de perspectivas, perceber quais são os bloqueios que estão lá atrás, que muitas vezes não são Uhum. conscientes e que nos obrigam a repetir os padrões constantemente atrás. Nós já não entendemos. Mas porquê que Exato. isto está sempre a acontecer? Porque isso está Sim. gravado no inconsciente e é exatamente isso que nós atraímos. Então, a hipnose, e para muitos que ainda não sabem, é um estado alterado de consciência. Meu querido Costel. Ai, ansiedade. Simone, obrigada, imensamente grata. Porque nós fizemos um trabalho onde ele chegou super ansioso e, olha, tivemos sessão agora há pouco e ele se viu livre completamente dessa ansiedade. Com controle de pensamento, é isso aí, claro que outras técnicas e outras. Flipa, olá, um beijinho para o Lucas. Bem, então, onde é que eu ia? A hipnose é um estado alterado de consciência que, do fundo, de atenção focalizada. E o que é isto, atenção focalizada? Eu vou dar um exemplo. Quantos de nós já não tivemos a ver um livro ou até a jogar um jogo ou um filme que estamos tão envolvidos e tão focados naquilo que vem alguém e que chama Andreia, 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 e nós demoramos algum tempo a responder. Bom, é mais ou menos isso que acontece. Nós estamos tão focados naquilo, neste caso a hipnose, focados naquilo que nós precisamos de resolver, que nós abstraímos de tudo o que está à volta. Uau! Esse é o estado de hipnose, é aquilo que nos leva ao transe. Então é um foco extremo, não sei se é a palavra certa, é um Sim, foco, né? é, Tá bem, é tá um bem. estado alterado de consciência de atenção focalizada apenas em algo, não é? Eu Atenção costumo plena, né? Tem até atenção plena, se fala muito, tem até o atenção plena. mindfulness, né? Da atenção plena, Exatamente, né? exatamente. Eu E é costumo bom dizer você falar isso, porque as pessoas eu acho que confundem muito nessa coisa da hipnose. Acha que é um estado muitos de mitos por transe, trás. que vai viajar por outros planetas, e não tem nada a ver com isso, né? Nada, nada, nada. O estado de transe é natural no ser humano. De 90, isto é uma média, há uma média de 90 em 90 minutos, o ser humano entra em estado de transe e nós normalmente nem nos apercebemos Não porque é por percebemos? breves segundos. Outro exemplo, quem é que nunca conduziu e nem se lembra do caminho que fez? Sim, com certeza, sim, é Porquê? verdade. O inconsciente sabe como conduzir, nós não pensamos em que temos que pôr a primeira, a segunda, a terceira e o travão, etc. E chegamos e estamos com a mente sempre a pensar naquilo que aconteceu, Na frente. no Ou na problema frente, né? Ou tá que no sim passado ou ou tá não, no futuro, né? agir mal, ou o que é que vai acontecer, ou o que é que eu vou comprar para o jantar. Às vezes é só isto, porque andamos sempre sem a hora. E o que acontece é que não vivemos o presente. E é isto que é a ansiedade, né? A ansiedade é excesso de futuro. E se, e se, e se? E o excesso de futuro não nos leva a lado nenhum, não é? Como é que eu ia dizer isto? Vamos imaginar, agora estamos neste momento e eu estou a pensar, e se acontecer algo à minha família? E se eu perder o emprego? E se eu não tiver dinheiro que pague? Sim, é uma realidade, mas não passa de imaginação. Ela pode vir a acontecer. Exatamente. O que é que acontece se realmente acontecer? Eu já esgotei a minha mente emocionalmente, eu já não Sim. tenho força para quando chegar ao momento eu saber lidar com aquilo. Exatamente. E aí entra muita coisa, porque no que eu entro nesse círculo de pensamentos negativos, eu tanto deixo de pensar em alternativas, né? O que eu posso estar fazendo agora? Em pensar em novas possibilidades. Como você pode, inclusive, né, se a gente pensar aí na quântica, né, na consciência Uhum. quântica, o quanto eu estou também, de certa forma, até atraindo isso. Não, Porque é eu que entro
num looping de que se eu vou demitido e não sei o quê, eu, de certa forma, vou começar, inclusive, a ter novos sentimentos, novas ações que, de repente, vão me levar até a isso. Porque, não sei, você completamente. vai ter uma reunião de trabalho e você já vai com medo. Então, você já não vai produzir, você já não O vai chefe trazer ligou ideias. só para saber se está tudo bem e eu já tenho medo de atender. Exato, Né? exato. E outra coisa, se eu estou sempre a pensar, por exemplo, neste caso, se eu não sou boa o suficiente, eu faço algo fantástico e se houver ali uma coisa que não seja perfeita, a minha mente está sempre focada naquela coisa. Então eu não sou boa o Hã? suficiente porque eu acredito que eu não sou boa o suficiente. Sim, sim, Simplesmente. sim. Isso impossibilita-nos, não é? O Robin Sharma, eu até pus aqui uma frase que era para não me esquecer. Ele diz: os medos que não enfrentamos tornam-se os nossos limites. Robin Sharma, um Ah, um escritor, espetáculo. tornam-se os Tornam-se nossos os limites. nossos limites. Nós perdemos, olá Ana, nós perdemos a capacidade de evoluirmos como seres humanos, como profissionais, nos nossos relacionamentos, se nós nos deixarmos limitar por esse medo, não é? Porque assim, o medo existe para nos avisar, mas ele não nos pode impedir. Se isto é muito engraçado, porque uma das coisas que acontece muitas vezes na prática é nós temos pessoas que estão connosco diariamente e, se for preciso, têm relações, têm trabalhos e passam a vida a queixar-se. Eu detesto este trabalho, este marido é horrível, ele não faz nada em casa. E ele a minha mulher já não é a mesma coisa, eu sei lá, o que quer que seja. E às vezes até estamos em relações tóxicas, quer no trabalho, quer nas nossas relações. E quando eu falo em relações, não é só de amorosas, há também relações de amizades, etc. E o que acontece é que nós passamos a vida a queixar-nos, temos um monstro ou vários monstros, mas o medo de sair daquela zona de conforto é maior. Sim, sim. Mas nós não É, precisamos é, de ser ao limite. sim. É o que você falou do limite. É como se você já se autoimpusesse esse limite. Daqui eu não posso ir mais, né? Então você mesmo já começa a pensar para ser só até aqui, né? Você começa já a sentir, já começa só a entrar em ação, porque você já sabe que não vai poder mais. Olha quanto você se autobloqueia, né? Para Exatamente, não se permitir ir mais, né? E a Sônia acabou de digitar aqui, é isso mesmo. Ela falou: temos que enfrentar os nossos medos. É é isso. isso mesmo, é Temos que enfrentar. enfrentar. Exatamente. Eu vou voltar a citar o Robin Sharma, eu gosto muito dele, ok? Robin Sharma diz que as mudanças ao início são difíceis, no meio são confusas e no final podem ser lindas. E reparem no podem ser lindas. Sim. Isto é poderoso. Podem ser lindas porque depende de cada um de nós. Se nós aceitarmos a mudança, elas podem realmente ser lindas. E Sim. isto é fantástico. Portanto, quando ele diz isto, ele está-nos a dizer a nós mesmos que nós temos o poder em nossa mão para decidirmos qual o passo. E isto epá, para mim é poderoso, é grande. E quando Está você nos nossos... falou, pode. Desculpa. Não, Não, continua. diz. Não, e quando você falou podem ser grandes, né? Engraçado, me veio assim, eu sou assim, o exemplo, né? Quem estava no Desperta, algumas pessoas conhecem minha história de vida, é pura mudança, né? Exatamente, tem 4 anos que eu mudei tudo. Da transição de Simone, carreira, tudo, exatamente tudo. Eu estou numa vida nova, eu mudei de país, de profissão e de estado civil. Só não mudei de filho, porque o filho eu trouxe. O filho eu não abro mão. Mas eu era economista, morava no Rio de Janeiro, casada, quer dizer, completamente diferente. Hoje eu sou coach emocional em Portugal e tudo, mudei tudo. E estou sozinha com meu filho. Então é assim, quando você falou a mudança pode ser linda, quando veio, para mim bateu logo assim, ela é linda.
eu não sou quem eu seria hoje se não tivesse sido muito difícil no início, muito confusa sempre, e na dúvida, porque você fica assim, nossa, será que eu estou fazendo as coisas certas? Nossa, que eu sou louca. Nossa, por que eu fui fazer tudo ao mesmo tempo? E aí o pode ser linda, para mim ela bateu assim primeiro, ela é linda. Eu me Ela é transformei em outra linda. pessoa. E quando você Simone, falou pode, eu pensei assim, pode ser que eu não tenha chegado ainda ao meu processo final de mudança. não, não, não. Então, e ela nunca vai chegar. Hoje eu Não, o sinto processo de isso, você. mudança, sim, nunca vai chegar, mas o facto de tu hoje achares que é linda é porque tu fizeste essa escolha. Tu podias estar a Uhum. pensar, eu estou longe das pessoas do Brasil e focada nisso, mas tu não. Tu olhaste para aquilo que tens agora, para aquilo Sim, que tu conseguiste e valorizaste. Essa escolha é tua. muito, É isso que eu quero dizer. muito. Gratidão. Aí eu entro com a gratidão o tempo todo. Ora, Mônica, não vai desistir, não. A Mônica está aqui falando que vai desistir. Eu estou no pé dela. Segunda-feira estamos juntas de novo. Você não vai desistir. ok, tu conheces a Mónica? É a Copy Studio. É que eu Ah, já vi Copy pessoas. Studios. É. Não Mónica, vai é não, não assim, vai o não. processo de Deixa ela mudança. comigo, ela é minha coach também. Estou trazendo no Ah, ok, pescoço. ok. Então Ah, está seguro, está seguro. Desistir nunca. Até porque o processo não, de mudança continua. Lá está, difícil, confuso, lindo no final, mas nunca há isso. final. E a Nunca seguir é é final. Exatamente, isso é o consistência. mais lindo. Não A há seguir é final. consistência, sempre. É, E quanto é, mais nós insistirmos nessa consistência e nessa gratidão que a Simone acabou de falar, maiores nós vamos. muito. E é aí que nós temos a capacidade de ver aquilo que nós somos capazes, porque nós somos grandes se assim quisermos, não é? Sim. E somos cada vez maiores a cada vez que nos permitimos enfrentar, quanto mais difícil tá. São pequenas ações, de novo. É isso que vai construindo a beleza, se tornar lindo, né? É Né? isso mesmo. Mas aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho. A gente está dizendo, né? Trabalhando aí como é o difícil, o medo. E como é que a hipnose faz para ajudar? Vamos lá, Ok. tem alguém agora querendo, super ansioso com esse momento, porque Bom, muita gente, né, tá na indecisão, imagina, não sei se vou voltar para o meu trabalho, não sei se meus filhos, quando voltam para a escola, já não voltam esse ano, né? Acho que já está até decidido, já não voltam. Não sei se vou ter trabalho, não sei se tem trabalho, não sei como é que vou pagar minhas contas, quer dizer, já se gera todo um. Como é que você. A Mônica, também te amo, minha linda. olá É, Diana, minha querida Simone. Como é que a hipnose vai agora? Como é que a hipnose pode ajudar? Como é Essa que a pessoa hipnose que pode está ajudar? perdida, né? Na O quê? O quê? ansiedade. Como a hipnose ajuda? Como é que você vem ajudando os seus clientes que estão, né, na ansiedade, que estão Ok. com medo, que estão Bom, nesse processo aí, lá no início do Sharma, né? Que é a ok. mudança, Temos né? aqui vários processos. Eu tinha focado aqui um exercício sobre o medo, mas há várias formas da hipnose ajudar, não é? A hipnose tem um grande passo, autoconhecermos, identificarmos aquilo que nos bloqueia, aquilo que nos impede de seguir à frente e às vezes até estamos conscientes desse impedimento, mas o nosso inconsciente não deixa, não deixa. E aquilo parece Sim. quase impossível, não é? E nada como ir ao gatilho, ao... Então, isso que você falou é um pouco o que a gente falou assim. A pessoa tem que querer, né? A pessoa tem que querer fazer mudança. Mas aí tem Primeiro, coisas sempre, inconscientes presas, não é? A gente quer muito, mas não consegue. Ou quer em muito parar de todas as pensar terapias. negativo, mas não consegue. E aí é o que você trabalha e eu também, né? A gente vai mais profundo, né? No Sim, inconsciente, né? E aí, é isso. como é que é o trabalho, né, com esse inconsciente na hipnose? Sim. Eu vou dar um exemplo de uma situação ou duas. Então, uma cliente minha, não vou dar nomes, como é óbvio, Sim, ela tinha muito medo da solidão. Ela não entendia porquê, não conseguia racionalmente perceber, porque ela até tinha uma família bastante presente, mas ela não entendia porque é que tinha aquele sentimento, porque é que acabava sempre sozinha, e mesmo porque o medo da solidão não é só viver sozinho.
há muita gente que vive com pessoas e sente solidão. Pronto. Então, uma das coisas que aconteceu foi ela ter consciência disso à medida que nós fizemos aquele relaxamento físico, porque uma das coisas que eu quero dizer, a hipnose e a forma como a hipnoterapia utiliza isto é através de um relaxamento muito semelhante a uma meditação. E eu já explico daqui a pouco a diferença. Isso, explica um pouquinho como é que é isso da hipnose, né? Pronto, eu já explico melhor a diferença entre a meditação e a hipnose, está bem, querida? Agora vamos focar aqui no exemplo, senão a gente começa a... Ok, está preparado, Simone, está preparado para isso. Então, o que é que aconteceu? Ela foi lá atrás, tentou perceber, no fundo foi lá atrás, fez uma regressão de idade, não é? Eu fui a perceber o que é que poderia estar na minha vida, no fundo fui aceder a memórias lá atrás e em todas as memórias que ela tinha, ela visualizava-se, ora, no quarto sozinha, ora com a família rodeada, mas sempre sozinha, com os pais muitas vezes a discutirem um com o outro e ela a pensar para ela mesma, parece que eu não existo, parece que ninguém me está a ver. E apesar dela ter pessoas sempre sozinha, sempre com ela, ela criou um padrão de infância de que estava sempre sozinha. E até ela ter tido consciência disto, que até eram memórias que ela se lembrava, mas que não associava ao medo da solidão, não é? Sim. Ela criou, por outro lado, criou uma independência muito grande, o que até é bom, mas fez com que essa independência e que o sentimento dela, que ela estava sempre a carregar, eu estou sempre sozinha, não tenho ninguém que me ajude. Então, o que é que teve que acontecer? Tivemos que falar com a criança dela, e falar, ok, inconscientemente, e ressignificar aquele momento. Ela teve uma mudança incrível, Simone, incrível. Fantástico, né? Incrível. Fantástico. Pronto, isto é, talvez com exemplos a gente consegue perceber melhor como é que a hipnose funciona. E aqui vai muito de encontro à infância, não é? E aqui eu vou-te dar a palavra, Simone, fala lá um bocadinho sobre a infância. Eu acho que faz sentido até você falar, você foi através de meditações. Então, como é que funciona? Explica um pouquinho até para as pessoas. Ai, Davi! Entrou mais alguém. Então está aqui a Filipa a dizer que... A sua cunhada também fez aí uma... Diz que tem uma cunhada linda e espetacular, que ajuda a amar as pessoas, viu? A Filipa está a dizer que ao princípio tinha medo de entregar-se à família e de conviver com eles. Hoje tem um lindo marido e um filho que é o sol da minha vida. Fantástico, parabéns, Filipa. É isso mesmo, não desistas disso. Muito bem, muito bem. Isso, então, isso. A diferença entre a hipnose e a meditação. E a meditação é assim, em primeiro lugar, ambos são muito semelhantes, ambos levam um estado de relaxamento mental e físico muito calmo, mas a meditação leva-nos normalmente à ausência de pensamentos ou ao foco apenas na nossa respiração. Para quem está a iniciar e não tem este treino, torna-se muito difícil fazer isto. Epá, mas como é que é possível? Faz uma, faz duas vezes e está constantemente com pensamentos. E mesmo que se esteja a focar na respiração, que é a atenção plena, acaba por dispersar. O pensamento vai para o outro lado. A hipnose é feita por várias etapas e etapas que vão de encontro à mente da pessoa. Ora, se eu gosto de praia, eu vou utilizar a praia e a praia faz-me sentido a mim. Então eu vou utilizar a praia e reconstruir a minha imaginação, porque a nossa mente não distingue o real do imaginário, isto é muito Exatamente. importante, não é? E ao falar nisto, é muito importante voltarmos àquela questão de se eu estou a imaginar que me vai acontecer algo, para a minha mente é verdade.
Já aconteceu, você visualizou, para ela já até aconteceu. Aconteceu. Já até aconteceu. E isso é Pronto. comprovado por exames mesmo, né? Eu estava a ler sobre isso outro dia, Sim, tomografias sim. mesmo no cérebro e que são acessadas as mesmas áreas. Há Ou a exames visualizar ou acontecer o fato, né? há exames de imagiologia e eletrocefalogramas que, se nós ligarmos à nossa mente, nós conseguimos não só perceber as frequências que nós estamos. Normalmente o estado de ansiedade está com uma frequência em estado de gama, sim, muito, muito intenso, e também conseguem decifrar por cores exatamente qual é o tipo de emoção que nós estamos a sentir só Uau, de imaginar. fantástico. Então, É. O poder, né, do nosso pensamento. Então, É o poder vamos do nosso utilizar o pensamento. nosso pensamento e a nossa imaginação a nosso favor. Exatamente. É Sim. só mudar isso, não é? Então, a auto-hipnose e a hipnose acaba por ser muito mais fácil, essencialmente para quem está a iniciar, porque consegue ir através daquilo que me faz mais sentido a mim, levar-me a um estado de foco e de Uhum. calma e evitar os 30.000 pensamentos que me estão a ocorrer. O que é que acontece? Eu vou utilizar o copo d'água para explicar. É como se eu tivesse. Esta é a minha mente. Se eu estiver constantemente a pensar nos ses, vamos fazer de conta que isto é uma colher que não é, e eu estivesse sempre a mexer, eu estou sempre a pensar, sempre a pensar, sempre a pensar, sempre a pensar. A minha mente é um redemoinho. Quando eu faço uma meditação ou uma auto-hipnose, a água para, porque eu tiro a caneta de dentro da água e então eu posso escolher aquilo que eu vou buscar para lidar. E isso é fantástico, Simone. Eu acho que fui clara, Sim, e não? aí o que você quer dizer, então, quando a mente está limpa, eu consigo acessar muito mais facilmente, não é? Memórias, coisas que aconteceram na infância e que vão me ajudar muito a entender o que hoje eu estou a sentir. São as memórias Exatamente. emocionais, não é? E aí Exatamente. é que o nosso trabalho é impressionante isso, porque o meu trabalho é exatamente isso também, não é? O teu trabalho é É... poderoso. Oi? O teu trabalho é poderoso, Simone. Sou O suspeita. nosso, o nosso, o Eu já fui nosso, da Simone. o nosso. Pois é, você já viveu a vivência ali, não é? E porque o que é exatamente o que eu explico para as pessoas, e muitas vezes as pessoas é difícil entender. Nós temos memórias cognitivas que estão armazenadas no nosso, né, no córtex aqui, na área do racional, que eu me lembro. Então, mas aí muitas pessoas até que eu começo a fazer um trabalho, mas eu não lembro de nada da infância. Como é que você vai trabalhar criança se eu não lembro de nada? Vamos lá, eu tenho memórias emocionais que estão lá e que o corpo expressa elas através de sensações. Exatamente o caso que você Exatamente. trouxe da sua cliente. E eu também tenho, exatamente, eu tenho a sensação muito forte de solidão. Ela não tinha fatos, não lembrava dos fatos concretos, mas existia a Sim, sensação. Por quê? Porque existem memórias emocionais criadas aonde? Na lá na infância, infância. onde a criança não tem mais instrumentos, mais habilidades, mais estratégias para lidar melhor com aquilo, né? Para entender o que está acontecendo. Alguém até estava aqui, alguém falou aqui algo do gênero: a criança cria uma mentira, conta uma mentira e vira verdade para ela. Para Sim, ela é e ela pode verdade. carregar essa verdade, inclusive como adulto, e ainda como adulto continuar agindo baseado nessa verdade. Olha o quanto que isso pode prejudicar o adulto saudável. E aí vamos lá, era o que a gente estava falando no início da live. É o que está mais por fundo, né? O que o buraco é mais embaixo. E aí eu quero deixar de pensar negativo, mas não consigo. Consigo. Não consigo. Não O que, consigo. que pode ter aí muito por trás? A minha mãe, desde que eu nasci, fala que a vida é muito difícil. Fala que eu preciso me esforçar muito para Para sobreviver, ganhar eu preciso dinheiro. trabalhar muito. Ou meu pai, nunca vi meu pai.
Nunca. Meu pai, eu ia dormir, ele já não tinha chegado do trabalho. Quando eu acordava, ele já tinha ido trabalhar. E aí eu entro por crenças até de dinheiro. Isso aconteceu comigo. O que que eu trouxe para mim uma crença? Dinheiro é ruim. Eu não tenho amor do meu pai. Eu não quero. A vida é difícil, tem que ganhar muito dinheiro e para isso eu não posso ter o amor do meu pai, então o dinheiro é ruim. E aí a Muito. criança pode também adotar. E trabalho é ruim. Por quê? Porque foi aquilo que ela sentiu. E por quê? O que uma criança quer? O que que toda criança quer? E depois o adulto também. Ser amado e ser aceito. Não tem mais. A gente vai buscar isso até o fim da nossa vida. E a gente vai mapear todas as nossas ações e todos os nossos sentimentos e tudo em si. Então, para isso só. A gente só quer amado e ser aceito, não é? É E aí mesmo o isso. poder, não é, da hipnose, do meu trabalho de criança interior, de buscar o que que a criança precisa olhar. Primeiro ter a consciência, né? Foi exatamente o que você falou. Como é que ela deu o estalo assim? Nossa, né? E Foi, né? Como é que ela deu um estalo, né? De, nossa, é mesmo, na infância eu me sentia foi sozinha, não é? significante, bastante significante para ela, mas ela depois, depois de ter percebido, ressignificou. Ela própria diz que o Estado, ela carregava um peso, pois isto é sintomático. Qualquer pessoa que coloca, ou seja, sintomático quero dizer, eu sinto algo na minha mente e normalmente sinto no meu corpo. E ela dizia que sentia um peso muito grande no estômago. A partir Olha. desse momento, ela deixou de sentir aquele peso que ela dizia que tinha no estômago, ok? E olha aí, e se a gente for Tiago, enveredar por aí, olha a quantidade de doenças. Ela podia estar a criar uma doença no estômago. e depois vem as úlceras nervosas e Exato, etc. exatamente. Por uma Sim, sensação que eu carrego e eu não sei por que que eu carrego. é Por verdade. quê? De novo, porque não existe a memória cognitiva. Eu não tenho lembrança de eu estar sentada no sofá, vendo toda aquela briga e me sentindo sozinha. E me sentindo assim, não vão olhar para mim, não? Não querem, eu não sou amada, então, ou eu não Sim, sou sim, sim. aceita. Imagina se a criança ainda interrompe uma briga e, né, olhem para mim, ou não sei, ou interfere e pode até ser punida, pode Sim, até sim, brigar. Então ela pode associar, nossa, então se eu me sentir sozinha, eu vou ser punida. E a partir é o que a criança faz, com o é melhor verdade, que ela pode fazer. Vamos lá, com os recursos que ela tem ali, né? Só que a gente carrega. Eu acho é que verdade. é o foco principal que a gente, uma mensagem grande, forte que a gente pode deixar para todo mundo é entender isso. A gente carrega sim essas memórias para o adulto de hoje, que quer fazer mais, mas não consegue, que Certo, tenta, né, tenta fazer uma dieta, não consegue, tenta pensar positivo, não consegue, tenta qualquer coisa e não consegue, né? E é aí a verdade. importância do nosso trabalho no desbloqueio dessas memórias, né? De trazer isso para a consciência, não é? Simone, deixa-me só dar aqui um olá à minha sobrinha Matilde, que eu prometi que lhe dava um beijinho. E queria só aqui olhar para uma coisa que o Tiago escreveu. O Tiago, meu colega hipnoterapeuta, que ele refere o perigo de memórias falsas. Faltas. Era Isso ele é. que estava a fazer, que eu te falei que estava fazendo live também. Ah, Tiago, É, Thiago, ele é da beijinho! primeira turma da formação do EVP. Ele estava na live 6h30, 7h30 e veio para cá. É isso aí, Thiago. Exatamente. É sem dúvida, muitas vezes nós temos memórias não sabendo ser verdadeiras para nós, porque a nossa mãe, o nosso pai contou-nos a história que no fundo é a verdade deles e nós trazemos aquilo como uma memória verdadeira. Portanto, existem aqui vários tipos de memórias, mas se nós vamos por aí, isto é um mundo, isto é um mundo. Então, se calhar é melhor focarmos agora no como lidar com este medo, não é? Sim, já vamos Ok, a 40 e 46, pois é. 46, exato. Então é assim, Vamos como lá. lidar com este medo? O que que eu Primeiro, faço agora? Exatamente. agora, em Né? primeiro O que lugar, que eu faço agora com esse medo que eu estou a sentir? Não é? com o medo Como é do que... Covid, eu diria para refletirem, tirarem o peso, porquê? Porque agora nós estamos num momento em que nós só vemos artigos, informações sobre como ser produtivos, e isso é fantástico, é a melhor coisa que existe, mas
uma das coisas que eu tenho sentido também pelos meus clientes é há muita gente que ainda não está preparada, ainda precisa de lidar com isto que está a acontecer, com estes, com este receio que para ele é desconhecido, para ele e para todos nós, mas que para ele está a ser um impacto maior. Então, desmistifiquem na vossa mente, deixem de se comparar aos outros. Os outros podem estar a fazer 5 coisas, mas se nós fizermos 2 e forem bem feitas, e eu na mesma ter ou conseguir refletir e lidar com isso, é fantástico, está bem? Depois, deixem de ver redes sociais tantas vezes ao dia. Deixem de lidar com o Facebook e telejornais. Isso, e eu estou a dizer isto porque eu sei que há aqui pessoas que também precisam de ouvir isto, porque isso vai fazer um peso, alterar o nosso estado emocional. Ah, Andreia, mas eu só vejo o telejornal uma vez por dia e depois passo o resto do dia a falar com a mãe, com o pai, com o marido e com os filhos sobre o que aconteceu. Só falam disso, né? Não vale a pena. Não vale a pena. O que é que acontece se eu tiver a carregar um copo de água durante 2 horas? Dói-me o braço. Se eu tiver a carregar durante 2 dias, começo a ficar com uma doença. É a mesma coisa na mente. Eu já estou... Você não vai conseguir interromper os pensamentos negativos indo direto na fonte deles. Que é Exatamente. E isto não é só no momento do Covid, porque eu tenho um problema no trabalho. Eu chego a casa e levo aquele problema para casa. Eu vou conduzir, eu levo com aquele problema. Eu vou tomar banho e vou tomar banho com o chefe, por causa do problema. Ok? Isto é uma metáfora. Estou ali, estou a pensar no que é que o meu chefe vai dizer no meu problema. Eu estou a esgotar-me emocionalmente. Como eu disse há pouco, o nosso cérebro é como um telemóvel. Se eu estiver sempre focada em ansiedade, eu estou a aumentar o meu nível de cortisol. E as aplicações, há algumas aplicações do telemóvel que gastam mais. Essa é a aplicação que mais nos gasta emocionalmente. Uau, olha que interessante, exatamente. E o gasto de energia, né? Que a gente gasta, que podia estar sendo usada para a gente, em vez de tirar o foco no problema, né? Em vez de ir para o foco na solução. Eu estou vivendo isso, eu estou com tempo livre, olha a quantidade de oportunidade de coisas que eu posso estar fazendo nesse tempo livre. Mas não, a pessoa escolhe ir para a notícia, ir para o negativo. E aí vai se retroalimentando, não para. Não é? O tempo não vai parar. Porque o pensamento negativo, ele tem o poder, ele que nem de se multiplicar, não é? E aí a gente não sai disso, não vai sair disso. Deixa eu só dar um oi pro meu amigo Alexandre, lá do Rio de Janeiro. Acabou de entrar aqui. Alexandre, olá, Rio de Janeiro! A Mena também, um beijo enorme, Mena. Okay. Tomar banho com o chefe, né? Essa foi engraçada, Kátia. A Kátia fez uns emojis chorando ali, tomar banho com o chefe. Pois é, tira ele da mente, ainda mais agora, né? Quem diz o chefe diz outra coisa, mas isto é sem dúvida uma forma... Temos que tornar a coisa mais leve e mais... é mais leve mesmo, não é? Mais tranquila, senão isto já é pesado. Então, o que é que eu queria também dizer? Primeiro, Andreia, como é que eu posso identificar, eu estou em pânico, como é que eu posso identificar se este medo é do Covid ou se este medo já vem de trás? Então eu vou sugerir um exercício. Quem eu tiver ia falar aí... sobre isso também. Também ia fechar falando isso, mas vai. Boa. O que, querida? Não, continua. Escrevam, se tiverem um papel e uma caneta, escrevam. Eu fiz aqui um mapa, que é no fundo um gráfico que eu vou mostrar, e digam-me se vocês estão a ver, ok? Sim. Ok, o que é isto? Cá embaixo, aqui, neste eixo, eu tenho um número de anos. Os meus anos, normalmente eu faço de 7 em 7, senão isto nunca mais acaba. Eu fiz 7, 14, 21, 28, porque eu só tenho 28. Estou a brincar, não tenho nada. E daqui, deste lado, neste eixo, eu faço uma numeração de 0 a 10. Ou seja, depois eu vou olhar para a minha vida lá atrás e vou identificar como é que era a minha criança. Dos 0 aos 7 anos, a minha criança tinha um nível muito alto de 0 a 10 de medo ou muito baixo?
Vamos imaginar que esta criança vivia num mundo de instabilidade, de insegurança, os pais não tinham dinheiro, estavam muito ausentes. O medo dela, instituído pelos pais, estava cá em cima. Uhum. Olha que Então, interessante. Nossa, muito legal. estou só a dar um exemplo. Eu acho que estão todos a conseguir ver, não estamos? Não estão, Sim, Simone? sim, tá, dá para ver Ok. direitinho. Tá sim. Depois, nós vamos, imaginemos, estou a dar, isto são exemplos, ok? Este gráfico é um exemplo. Dos 7 aos 14, eu baixei o meu nível de medo, porque entretanto os meus pais começaram a ganhar mais dinheiro, eu já não tinha tanto medo de ficar sem dinheiro, etc. Entretanto, e vou focar-me só aqui em 2 ou 3 pontos, não é? Aos 21, 28, eu comecei a trabalhar e tinha imenso medo de perder e de ficar sem dinheiro. O meu medo aumentou, porque a minha empresa até nem era muito estável, ok? E assim sucessivamente. Depois, registem os pontos mais baixos e os mais altos. Os mais altos são aqueles que vos vão dar os padrões de medo que vocês têm. Isto Uau! é um Então é fazer uma exercício relação, o que que você estava vivendo naquele momento, não é? E aí com o você fazer agora. uma correlação com o que estás a viver hoje, não é? Com o agora. Ok. Perfeito, muito é isso aí mesmo. É. Eu dei um exercício outro dia numa live muito parecido com esse, mas eu ainda gostei mais desse do gráfico. Eu sou ex-economia, ex não, né? A gente não É o pode dos deixar de ser ganhos, não é, economista. Simone? Então, Esse o também é muito economista ama bom. um gráfico. Eu amo Pronto, gráficos, gráfico e este Excel. ajuda-nos e nós conseguimos fazer Perfeito. racionalmente. Quando entramos neste gráfico, nós às vezes até não identificamos só um, mas vários medos que Vários andam medos. perseguidos, não é? E Exato. depois, façam uma pergunta a vocês mesmos. Quais as qualidades que vocês têm neste momento? Andreia, eu não sei quais são as qualidades que eu tenho, não é? É Sim. muito difícil. Se eu vos perguntar assim, quais são os defeitos que Uma vocês lista de defeitos. É, vem logo um quantos monte, queres? né? Exatamente. Se não conseguirem fazer este exercício sozinhos, tentem-no fazer e depois falem com alguém da vossa confiança. Utilizem as pessoas que vos conhecem e que são genuínas para vos ajudar. Claro que eu e o Simone estamos aqui também para ajudar, certo, Simone? Sim, claro, claro. Mas Sim. melhor do que ninguém, do que as pessoas que estão connosco e que nos conhecem muito bem, para identificar. Vocês começam a fazer este exercício de quais as qualidades que eu tenho e nós identificamos 2 ou 3. Mas se falarmos com alguém, vocês vão ficar surpreendidos. Nós temos Sim, qualidades as que qualidades vêm dos outros, sim. nós E eu já fiz esse trabalho. Isso é fantástico. Eu já fiz esse trabalho de enviar um formulário, era numa empresa que eu trabalhei, e enviar para 20 pessoas sobre mim. Depois eu recebi as respostas. lindo, É lindo. assim, todo mundo achava que eu nada achava daquilo tudo de bom que eu via ele dizer. Isso é muito, muito legal. Você perguntar para os outros. É, Exatamente. e Ó, o Luiz está fazendo uma pergunta aqui. Dá tempo, não dá? dá, Ó, diz-me. mas e quando não há essa percepção da origem do medo? Ou não se consegue associar? Não consegue associar. Este mapa pode ajudar. Eu não sei se o Luís ouviu. Este mapa Mas eu vai-nos. acho que o que ele quis dizer foi exatamente para a construção desse mapa. Quando eu não tenho essa percepção, em Portugal é percepção, né? Vou traduzir. Quando não Sim, há precisão de 0,7 do que aconteceu nos anos, eu acho que talvez seja isso que ele esteja a perguntar. eu acho Quando a que pessoa não lembra exatamente nada, e não sim, eu consegue acho que a grande construir um dificuldade, gráfico, né? eu acho que a grande dificuldade muitas vezes é essencialmente dos 0 aos 7 anos ter noção do que é que aconteceu. Reparem, Exato. isto não é um registro em que tem que ser correto. Eu se calhar não tenho noção dos 0 aos 7, mas a partir dos 8 eu já tenho mais 8, 9 e depende depois da maturidade da criança, eu já começo a ter essa Sim, noção. E sim. a Ele está a partir dizer de, isso, se exatamente. houver, Talvez seja isso. É, se houver um padrão, ele vai continuar a repetir-se, sim, ok? sim. Se houver, E o que me veio aqui assim é
Porque está tudo dentro da gente, do 0 ao 7. A Tudo, gente não lembra. tudo, Por que não lembra? De novo, tudo. porque não tem memória cognitiva. E olha a importância aí de fazer um trabalho, de repente, de hipnose, de criança interior, um trabalho desses para a gente acessar Sim. essas memórias, não é? Há vários métodos, não Há é? vários outros, né? Eu estou a dar um método que faz sentido e que é possível fazerem sozinhos. Claro que fazer uma regressão sozinha, sozinhos, é algo que não é Sim. aconselhável. Não é Sim, nem aconselhável. existem as técnicas para isso, Não, né? Nem não, não, não é existe. Eu aconselhável porque próprio a não pessoa, conheço. Eu não, 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 a pessoa vai mexer na ferida e depois não sabe como nem sarar. sai E dela, fica né? pior. Sim, sim. É só isso, não é perigoso, é só porque não sabe como sarar. É só por aí. Pronto, quer dizer, Olha, 3 minutinhos que nós 3 temos. Eu minutinhos acho que rápidos. Depois de é. descobrirem as vossas qualidades, lembrem-se e tentem perceber como é que essas qualidades vos podem ajudar a ultrapassar este momento hoje, ou Hoje, este medo, exatamente. ok? Pronto. E eu acho que aí, Andréia, naqueles momentos lá de maior medo, até do gráfico, a gente pode até remeter a eles e pensar o que é que foi que eu usei aqui? Como é que eu saí Exatamente, aqui desse medo? Como é que ele aqui exatamente. diminuiu? Que Não, habilidades eu usei, não é? por isso é que é E os está pontos altos e os usando pontos hoje de baixos. novo. Nos pontos baixos, nós vamos perceber aquilo que nós precisamos, que nos vai ajudar a chegar às nossas qualidades. Fiz-me entender? Porque ali eu estava com ausência de medo, né? No Eu ponto baixo. tenho medo, ou seja, eu aqui tenho insegurança, eu aqui tenho Sim, segurança. Então, como é que eu posso exato. ter esta insegurança? E que Sim, qualidades é que eu tenho para chegar a esta segurança, não é? Como é que sim. estas qualidades me vão ajudar? Claro que a gente não vai mudar o momento que está a passar agora, para já, era bom, era ótimo. Eu gostava de devolver o ano 2020, que tem vírus, mas ainda não é possível. Sim, sim. Mas aí que tá, é as habilidades para começar a curva a subir. Se tá lá no Exatamente. máximo para você descer um pouquinho dela. E se você tá embaixo, não precisa subir, né? O medo mantém ali embaixo, né? Não precisa. Mas se você tá lá no pico, o que que eu preciso fazer para começar a descer desse medo, né? Porque aí que tá. Aí a gente volta lá no início da live. Porque não, senão o que que vai acontecer com esse medo? Pode virar aí um transtorno, não é? Pode virar aí um ataque de pânico. Porque você está acumulando esse medo, não é? A importância de reconhecê-lo e olhar para ele, né? É Olha, um isso mesmo. minutinho. Queria Pronto, agradecer. Eu acho que a gente vai agora. sim. Simone, Não só tem dizer uma coisa dúvida, André. As rápida. pessoas podem te procurar, não é isso? Se tiver Podem. dúvida no gráfico, a mim É, também, alguma coisa. O era isso que gráfico eu é ia mais com a dizer. Andréia, mas alguma coisa que eu possa ajudar Acedam à também. página, quer do Facebook, quer do Instagram, Intuitivamente Andreia Braga. Há meditações lá que podem usar para vocês. Se precisarem de fazer perguntas, estejam à vontade. Eu estou disponível para ajudar, está bem? Sim, sim, eu Simone, também, também. Meu Instagram está aí junto com a Andréia. Qualquer coisa nesse momento, nem que seja para um bate-papo, exatamente. para Às vezes desanuviar, ajuda. né? Para poder, não sei, viver o dia melhor, pronto, que seja. E o IVP fez isso, e a gente fez isso. A gente abriu uma linha SOS para as pessoas entrarem em contato, para a gente simplesmente bater um papo e ver o que a gente pode estar Fantástico. ajudando, né? Gratidão de coração, Andréia, pela Obrigada a presença, todos todos. que tiveram aqui com a Gratidão. Quem gente. sabe a gente não volta a fazer outra, Simone. Fiquei Vamos com tanto por embora, vamos dizer. embora. Quem quer mais aí? Vamos escrevendo aí, manda bastante coraçãozinho, Isso. E não é? pensem em. Olha, a Virgínia está Gostei, dizendo, gostei do gostei do exercício. exercício. Tu conheces a Virgínia, É a Simone, e o Virgínia, Luís eu ia perguntar também. isso agora, é a Virgínia. Claro que eu E o lembro Luís dela. também. Ô, Virgínia, quando passar isso tudo, vamos marcar de novo um jantar para a gente falar Ai, vai ser em besteira. grande. Raquel, linda, uma outra amiga minha do Rio de Janeiro. Olha que barato. Ai, muito Carlinha, legal. beijinho, André, adorei. Nossa, esse Insta tá bom hoje. Ele não cortou, não. E já são 8 horas, hein? Ele tá Não, acho bonzinho. que a gente começou 1 ou 2 minutos depois.
Ah, verdade, verdade, verdade. Então a gente pode. Continua, continua. A Virgínia está Luís, falando. vamos cantar Mamonas Assassinas novamente. O Luiz é o que estava com a gente lá cantando Mamonas. E a Nossa, perdi o Bárbara, cabelo. e a Bárbara. Também, verdade. Foi ao Nossa, gente, final do aquela dia de cena. formação, acabámos a cantar Mamonas Assassinas dentro do carro. Exatamente. Isso depois de um dia inteiro de formação em hipnose. E aí eu falei assim, eu nunca imaginar na minha vida eu num carro com 4 portugueses a cantar Mamonas Assassinas. Porque eu nem sabia que as pessoas cá conheciam tanto Mamonas, né? Eu falei, gente, que Joana, cena obrigada, maravilhosa. querida. Sónia Grilo, obrigada. Obrigada, Sônia, linda. Vi teus vídeos hoje, você estava linda, divina. A Sônia também é do Família IVP. Muito bom, muito bom. Joana, Mamonas. Vamos Ela é marcar tudo depois do disso rock. tudo. A gente marca uma live para chamar todo mundo para a gente fazer um show da. Olha a minha mãe